numa operação espalhafatosa, enorme, divulgada com amplitude, inclusive pela Rede Globo de televisão, no seu jornal provavelmente mais acompanhado, na noite daquela sexta-feira santa, deputado Dória. Um praça da Bahia preso pela Polícia Federal, seguindo determinação da Justiça Federal, que achou conforme o pedido do Ministério Público Federal. Os fatos: a paralisação dos policiais e bombeiros da Bahia de fevereiro de 2012, há mais de 2 anos, portanto. Fevereiro de 2012, alguns dias antes do Carnaval de 2012. E o Carnaval é sempre também uma oportunidade de grandes negócios, especialmente mais ao norte do país. E em Salvador, ou em toda a Bahia, com certeza não deixa de ser diferente. Eu estive em Salvador naqueles dias e pude acompanhar as autoridades em geral, o governador Jacques Wagner, que também é do Partido dos Trabalhadores, o ministro da Justiça, que esteve por lá, embora não o tenha visto, Luiz Eduardo Cardoso, que depois, no ano seguinte, nos disse, nós da ANASPRA, que foi ele que mandou prender, José Eduardo Cardoso. Muito obrigado, deputado Sarê. O prefeito, que aliás é de oposição ao governo federal, e de situação, a julgar a filiação partidária atual do Prisco, que foi do PT, que foi do PSOL, e hoje é vereador do PSDB em Salvador. Vereador com 15 mil votos. Companheiro praça da Polícia Militar, excluído em 2001, por causa de uma greve que teve o apoio à época do então companheiro de partido dele, o atual governador, Jacques Wagner. Que, aliás, apoiou aquela greve em 2001, fez discurso, levou para a Câmara Federal, fez debate. Usou politicamente, me permitam dizer. E a Justiça da Bahia reintegrou os excluídos pela greve de 2001. E o depois governador, uma década depois, governador de estado Jacques Wagner, não cumpriu a decisão de reintegração do Prisco, conforme era a decisão judicial. Arrumou um motivo, uma forma de não cumprir. E este mesmo companheiro está no presídio da Papuda, um presídio comum, desde a sexta-feira santa. No último sábado, houve uma tentativa frustrada de fuga dos bandidos comuns, da marginalia comum do presídio da Papuda. A tentativa de fuga foi frustrada e olha só que interessante. O soldado Prisco foi ameaçado de morte pelos presos, porque, segundo a notícia que correu nos corredores, teria sido o soldado Prisco que teria delatado, dedurado a tentativa de fuga. Será que os poderes e os direitos humanos e a ministra de Direitos Humanos também, por que não dizer, não estão vendo ou acham normal um soldado da Bahia preso na Papuda poder ser assassinado, chacinado, massacrado por presos comuns? Eu trabalhei 15 anos, 16 anos em presídio, deputado Merizo. Esta frase de que alguém teria dedurado qualquer coisa é uma sentença de morte. O salão, o mensalinho ou o escambau.
está na Papuda por ser líder legítimo dos policiais e bombeiros da Bahia. Uma prisão política, esta sim. Tanto que não foi o Código Penal Militar que foi usado, e muito menos o Código Penal brasileiro, o Código de Processo Penal que foi usado para prender o Prisco. Foi utilizada a Lei de Segurança Nacional, que é a Lei 7170 de 83, que é de segurança nacional, defesa da ordem política e social, que é sucedânea daquela mesma lei que prendeu todos os perseguidos políticos durante a ditadura, inclusive a atual presidenta, a Dilma. Esta tribuna não chega, infelizmente, até o Planalto Central, para mim poder dizer à presidenta Dilma que tem pelo menos um preso político no presídio da Papuda. O príncipe infartou, evidentemente, ameaçado de morte por uma multidão de presos que entendiam, alguém lhes disse, que ele teria dedurado a tentativa frustrada de fuga. Querem uma maneira eficiente de se livrar do soldado príncipe? Querer que ele seja assassinado no presídio pelos outros presos e ainda sair com a fama de dedo duro? É preciso que todos os órgãos que eu citei, Polícia Federal, aliás, o sindicato dos policiais federais disse que não precisava ter feito aquele espetáculo para prender o príncipe. E não precisava mesmo. É um sujeito de bem evangélico. O MPF, a Defensoria Pública da União, que tem que preservar os direitos humanos. Será que estão vendo o direito de um soldado da Polícia Militar, líder legítimo dos policiais e bombeiros da Bahia, preso na Papuda pela Lei de Segurança Nacional, ameaçado de morte por bandidos comuns? A Justiça Federal, o ministro José Eduardo Cardoso, por que não dizer a ministra Ideli, assumiu agora, mas é uma questão para ir lá olhar. E a presidenta Dilma não está isenta. Mas também, e para não dizer que eu estou aqui, deputado Jailson, contra o PT, os outros não precisam se alegrar, porque o prefeito é o ACM Neto, né? Herdeiro de uma dinastia muito aplaudida aqui nesse estado. E ele também, ele está achando que não, de repente é um problema o Prisco solto. Porque os negócios do Carnaval e da Páscoa e da Copa do Mundo na Bahia e no Brasil inteiro são um grande negócio para vender cerveja, para vender carro, para vender propaganda, inclusive pré-eleitoral. E daí aparece todo tipo de autoridade, até o bispo aparece para resolver o problema da greve. Aliás, prenderam o príncipe um dia depois de terem negociado o fim da greve que estava ocorrendo agora na Semana da Páscoa. Negociaram a greve um dia e no dia seguinte prenderam, por um fato de 2 anos e 3 meses atrás, o principal líder, e botaram na Papuda junto com presos comuns, e agora estes ameaçam matá-lo. O Prisco não é dedo duro. O Prisco não pode ser abandonado pelas instituições que requerem a legitimidade de defenderem todos os direitos. Mais 30 segundos, senhor deputado. Muito obrigado, senhor presidente, pelos 30 segundos. Eu acho absurdo, e é absurdo,
que a Lei de Segurança Nacional esteja sendo usada para prender líderes legítimos da massa. Este Praça, o Prisco, é só um exemplo, porque prisões preventivas ou repressão preventiva está havendo e muito na sociedade brasileira nestas semanas antes da Copa. É uma vergonha. Ainda em breve comunicações, convidamos o eminente deputado Jailson Lima.